Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização das obras da PR-412 que serão duplicadas de Matinhos até Pontal do Paraná. No vídeo passado eu tinha mostrado algumas alterações que haviam iniciado nessa região. Estamos aqui de frente agora para a PR-412, Rio Matinhos embaixo. Essa ponte aqui ela vai ser duplicada também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas imagens que são do projeto. Então logo à frente a gente vê a Avenida Curitiba e que faz aí encontro com a Avenida Paranaguá, que é a PR-412. Essa região é a que gerou maior discussão entre os comerciantes aqui da região, os próprios moradores. A problemática em si é justamente por conta do viaduto que haverá nessa posição. Quem vem de Curitiba e passa pela Avenida Curitiba e pega a esquerda, ou seja, sentido norte, do jeito que a gente vê aqui nas imagens de drone, passará por baixo do viaduto para acessar a região dos balneários. Então estamos aqui justamente na região do Balneário Flamingo e a pracinha, enfim, tem essa região aqui que foi construída recentemente, ok? Embaixo, no vídeo passado, eu tinha falado que eram algumas questões que estavam sendo desenvolvidas, mas eu não sabia exatamente para o que era. No dia seguinte, curioso como eu sou, eu vim aqui para conversar com as pessoas que estavam aqui, até porque são informações que são tranquilas de serem verificadas. Não são detalhes técnicos complexos em relação ao projeto das obras de duplicação. Então eu vim aqui, conversei com o pessoal, era horário de almoço, e daí eu falei com eles, olha, para que serve, né? Que peças que são essas que estão sendo desenvolvidas aqui, né? Essas armações aqui, parece de viga. Não, realmente é de viga, e são vigas que serão usadas no viaduto. Eu falei, nossa, mas já serão usados no viaduto? Porque é apenas na quarta fase que, em teoria, que o viaduto seria desenvolvido, seria construído. Eu falei, não, isso daqui, essas vigas aqui estão sendo preparadas já para o viaduto. Então, essas armações de aço que a gente vê aqui, em breve serão concretadas, obviamente, porque isso daqui não pode ficar muito tempo exposto por conta de questões de maresia, salinidade e tal. Tem uma NBR que versa sobre essas questões, então tem detalhes técnicos que realmente afetam se ficar muito tempo expostos aqui, mas daqui a pouco eles vão fazer a concretagem seguindo aí os padrões de construção. Então todo esse aparato que está sendo desenvolvido aqui já é para as questões do viaduto. Então é realmente algo que é interessante de verificarmos justamente por conta do que veremos no futuro. Essas peças todas sendo já preparadas, quem sabe, para que provavelmente isso daqui vai ser posicionado com guindaste. Não são pesadas iguais às que estão lá nas obras da ponte de Guaratuba. Lá cada viga longarina ela pesa em torno de 75 toneladas. Obviamente que a gente não tem os detalhes técnicos de peso e etc, porque não foi divulgado aqui, mas com certeza também não será leve, mas eu acredito que será aí com os guindastes. Beleza, pessoal? Então aqui na longitude a gente percebe aí a continuação da PR-412 sentido balneários. Agora a gente já vê aqui o projeto 3D, a maquete que foi desenvolvida, e olha só o viaduto que terá aqui. Vai atrapalhar sim a questão dos comércios, tem muita gente que ainda até hoje é contra, obviamente, porque alguns comércios serão extintos por conta desse viaduto aqui. Vai atrapalhar muito a circulação das pessoas, então vai ficar complicado para a questão do acesso em relação ao mar e também você estacionar para fazer acesso. Então é realmente uma complicação, e eu gosto de mostrar essas imagens aqui que são da Agência Estadual de Notícias, por meio ali do DR do Estado do Paraná, como percebemos as logos aqui embaixo. Então tem aí sim o projeto D3D que foi desenvolvido, e é assim que ficará em teoria, né, de acordo com esse projeto. Obviamente que pode ser alterado, mas a duplicação no sentido tanto para quem vai para Pontal do Paraná, quanto quem vem de Pontal do Paraná para a região de Matinhos, Balneário de Matinhos, Caiobá e Centro, enfim. Então como ficará em teoria no futuro. O que eu espero que aconteça é obviamente a arborização ao longo da PR-412 aqui. Tem sim questões de drenagem que serão desenvolvidas ao longo desse vídeo, eu vou mostrar para vocês e vai ficar um pouco mais fácil.
quando retomamos aqui, obviamente, as imagens de drone, fica claro de que tem muita coisa que ainda será alterada aqui. A vegetação, enfim, tem muita coisa ainda que vai ser mexida nessa região, ok? E daí fica o detalhe justamente que, em relação ao viaduto, o que era para acontecer só na quarta fase, já vemos aí os preparativos em relação às vigas que serão usadas para o viaduto. Então é algo que não vai demorar como eu particularmente pensei que demoraria, ou seja, só daqui, quem sabe, 1 ano e meio, no máximo 2 anos aí, que eles começariam a mexer em relação a esse viaduto aqui na Avenida Curitiba. E apenas retomando aqui com vocês o projeto, só para que fique claro novamente, né? Então, é importante vermos como que eles pensaram e desenvolveram aí no projeto 3D para o que veremos no futuro em relação à quarta fase e tudo mais que acontecerá nessa região. Então, os comércios que estão, né, a localização em relação aos comércios estão plotadas, digamos aqui, nesse projeto 3D, ok? Uma região que certamente vai ser alterada de maneira drástica, mas é algo que, assim como a questão ambiental, diverge aí de opiniões em que as pessoas, algumas falam que ficará melhor, outras falam que ficará pior, ok? Iniciando aqui agora com as imagens por carro, justamente para que a gente perceba que do lado direito, ou seja, do lado leste, e do lado esquerdo, ou seja, do lado oeste, região da faixa da mata, tem aí uma diferença de nível bastante grande, como a gente percebe. Então a região bastante mexida, tem peças de drenagem ao longo aqui da via, daqui a pouco vai ficar mais claro para perceber justamente por conta das imagens de drone, e eu vou fazer até um close para mostrar para vocês. Mas percebemos que está bastante mexido aqui a região do Praia Grande, Riviera 2, né? Praia Grande, depois Flórida. É uma região que tem bastante comércios aqui, como percebemos, e é um transtorno grande, entretanto, as questões das obras são necessárias, não tem como mexer nessa região se não for dessa forma com que eles estão fazendo. E a gente percebe que a própria PR-412, ela ainda, a Avenida Paranaguá em si, ela não foi tão mexida assim. Nesse primeiro momento eles estão mexendo bastante nas marginais, até porque a adequação dos postes, árvores que precisam ser removidas, que é outra questão que mexe bastante com vocês. Então eu peço, assista o vídeo até o final, que no final, quando a gente mostrar lá a região do Gaivotas, a região próxima ali a Caravelas, Costa Azul, Gaivotas e até uma região perto ali do balneário Monções e Junara, a gente percebe sim bastante remoção de árvores naquela região nesse momento. E eu gravei, né, com imagens tanto com carro, né, percorrendo esse percurso todo, e também com as imagens de drone lá no final. Então é uma região que é um pouco diferente do que a gente via aqui, até porque não haviam tantas árvores plantadas nessa região do Riviera, Praia Grande, até um pedaço do Flórida. Lá é diferente, pessoal, lá tinha bastante árvores e eles não removeram todas, mas haverá sim a necessidade de remover. E isso acaba, querendo ou não, tendo dois tipos de público, né? Aquela pessoa que ela é um pouco mais pacificadora, entende a questão, tem um pouco mais de bom senso no sentido de olhar para a situação e falar, beleza, mas as obras estão aí, foram licitadas, precisa ser executados os trabalhos, vai executar como se não remover as árvores? Então tem essa pessoa que até entende e fica no meio termo, e tem os radicais que olham e falam, nossa, isso daí é crime ambiental. Mesmo, né, sabendo essas pessoas, quem sabe se pegaram ali os estudos de impactos ambientais, fizeram a leitura, olharam que a maior parte da vegetação que tinha na região era exótica, mas eles ignoram essa questão e falam assim, não, isso daí é crime ambiental, é um absurdo, deveriam ser plantadas, retiradas essas árvores, levadas, quem sabe, para a orla, enfim. Tem bastante questão de discussão que vocês fazem aí nos comentários. Vem o pessoal, comenta, outras pessoas que discordam. Eu particularmente fico na questão de que eu sei que é uma obra necessária, eu sei que é uma obra que às vezes acaba mexendo um pouco aí no queijo de todo mundo, e também concordo que, havendo a necessidade, tem a questão da remoção das árvores e infelizmente não tem o que fazer. Eu só espero
que quem sabe eles façam aí o replantio. Eu não li isso nos estudos de impactos ambientais, eu espero que o DR tenha isso como ação, lógico, tem a contrapartida que vai ser feita ali na região de Pontal do Paraná, mas eu espero que, além da grama que a gente percebe nas maquetes 3D que eles divulgaram, eu espero que sim, haja aí o replantio. Tem gente que fala, né? Ah, não, ficou mais quente a região. Nossa, nem pavimentaram ainda, ficou aí, o pessoal já tá falando, já tá chorando as pitangas aqui, né? Sem estudo ambiental nenhum, falando que ficou mais quente, mas enfim, todo mundo pode comentar, todo mundo tem direito a ter opinião. Às vezes as opiniões são baseadas em vozes das cabeças das pessoas, sem qualquer tipo de prerrogativa de estudo, mas todo mundo pode ter opinião. Só mostrando aqui agora para vocês as questões das peças, que obviamente serão usadas aí nas questões de drenagem da região. É uma obra que contempla aí, ao longo desse trecho de 14 quilômetros, tem vários trechos que sim são contemplados aí, pontos de drenagem que serão melhorados. Então, é uma questão de maneira geral melhorada. E como eu passei para vocês nas imagens que eu fiz percorrendo com o carro quanto com o drone, que daí fica um pouco mais difícil de perceber, por isso que eu fiz as imagens ali por terra com o carro, fica mais fácil de perceber que esse lado aqui ele está mais baixo do que o lado leste, do lado da região da faixa do mar. Então as questões de drenagem elas são realmente bastante importantes e, como eu já fiz vídeo para vocês, o canal DNOS2, onde a maior parte das águas serão levadas e serão despejadas lá no DNOS2, é importante que eles façam aí a gestão mesmo de limpeza desse canal, porque senão vai ficar bastante complicado. É muita água que vai receber o canal DNS, se ele não for, quem sabe, aprofundado ou deixado aí limpo, vai ficar complicado para todo mundo que mora aqui na região da esquerda dessa PR-412, ou seja, na região do lado oeste. Então fica aí o alerta, quem sabe também, porque as obras do Estado afetarão essa questão, obviamente. Vai melhorar as questões de drenagem? Sim, entretanto, se não houver aí a contrapartida da prefeitura de o canal DNOS estar sempre limpo, vai ficar complicado. E a gente percebe ainda com as imagens aqui agora por carro, novamente, que a região um pouco para frente, no Inajá, enfim, essa região Jamaiú-Mar aqui, ela está bastante mexida, a gente vê as máquinas e equipes trabalhando mais acentuadamente nessa região. Tudo isso que está acontecendo aqui, os trabalhos estão obviamente concentrados nas marginais, e eu acho que a preocupação maior é que haja aí a questão da readequação dos postes, e quando avançamos ainda para frente a gente percebe mais nessa região aqui do Perequê, um pouquinho para frente, né? Bastante material nas marginais aqui da região do Perequê, muita coisa está sendo preparada, olha só, ali do lado esquerdo do posto. Enfim, pessoal, tem muita coisa que vai acontecer aqui ainda, as readequações de diversas questões e muitas das coisas provavelmente que eles farão aí de trabalhos, a gente não vai ficar nem sabendo, nem tecnicamente, tá? Por questões de, por exemplo, da tubulação. Então, fica aí esse detalhe também. Olha só à esquerda, né, a quantidade de materiais e máquinas que tem aqui nessa região. Aqui já é um pouco mais para frente, perto do Albatroz. Obviamente que depois do Albatroz, daí vem ali Costa Azul, Caravelas, Gaivotas, até chegar lá na região do Monções e Junara. Então essa região aqui sim tem bastante trabalho. Olha só como o desnível é grande também. A gente consegue perceber o lado esquerdo, ele é bem mais baixo mesmo do que o lado direito. Não sei exatamente como que ficarão as cotas. A gente percebe que os trabalhos de topografia eles estão sendo desenvolvidos ao longo de todo o trajeto aqui, ao longo desses 14 quilômetros de duplicação. Tudo isso vai ser definido. Muita questão do projeto técnico a gente não vai ter, até porque a gente não tem acesso ao projeto executivo, que eu imagino que ele está sendo desenvolvido conforme as obras avançam. Assim como foi na ponte, assim como foi nas obras de revitalização e assim como será, obviamente, aqui nas obras da PR-412. Os trabalhos têm previsão aí de ser concluídos só lá em 2028.
Então tem muita coisa para acontecer aqui e, obviamente, trabalhos que perceberemos ainda ao longo desse tempo, ok? Aqui agora na região do Caravelas, que fica aí o registro da vegetação do lado direito, ou seja, do lado leste, que já foi suprimida. Haverá sim com certeza uma limpeza, os descartes já estão previstos aí em documentos de questões ambientais, eu já mostrei para vocês, já passei vários detalhes, tem que buscar aí nos vídeos anteriores, mas esses detalhes gerais em relação a essas questões de terra e toda essas árvores que foram arrancadas, né, foram aí retiradas, muitas delas exóticas, reforço essa questão, mas realmente dá dó, independente de ser árvore exótica ou nativa, dá dó. Não sei como que ficaria em relação a custos do manejo dessas árvores para a região da orla, nem sei se poderia também, justamente porque são vegetações aí que são invasoras, né? Então é importante isso ser dito também, porque, pessoal, vocês lembram o que aconteceu quando o consórcio Sambaqui fez o plantio da Clusia fluminensis em vez da Clusia criúva, né? Uma era da região lá do Rio de Janeiro e a outra era nativa aqui do estado do Paraná. Qual que é a diferença de uma da outra? Nossa, a diferença é quase nenhuma, porque são muito parecidas. Eu mesmo, quando eu olho uma e outra, eu quase não consigo perceber a diferença, né? Eu preciso de ajuda aí do Google, né, de inteligência artificial para conseguir notar uma diferença e ver as características técnicas, né? Mas uma é do bioma da Mata Atlântica do estado do Paraná e a outra lá é da região do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? O IBAMA, ele multou quando eles fizeram, né, quando o IAT, com o consórcio Sambaqui, fez o plantio dessa vegetação que não é do bioma da Mata Atlântica do estado do Paraná e fez o plantio aqui na orla de Matinhos. O que aconteceu? O IBAMA multou o IAT e o consórcio Sambaqui em mais de R$800 mil. Então não dá para plantar qualquer coisa e essas árvores, né, toda essa vegetação que é exótica e foi plantada aqui, está grande, está compondo a região, mas são árvores exóticas, né? Então não sei como que fica a questão dos 2 pesos e 2 medidas, né? É realmente complicado, não sei, não tenho aí um parecer técnico para passar para vocês, mas fica aí a visão da supressão dessas árvores ao longo aqui da PR-412. A gente percebe que tem muitos postes que precisarão ser remanejados aqui também. À esquerda a gente vê a região do Mercado Quinteto, aqui na região do Gaivotas. Mas fica aí, né? Todas as árvores que foram removidas. Tem as questões, né, e argumentos prós e contra de ambos os espectros, de gente que é favorável, de gente que é contra, mas fica aí a discussão para vocês, né? Nos comentários, sejam respeitosos, obviamente. O meu papel aqui é mostrar para vocês as obras acontecendo, a evolução da cidade, esse é o objetivo do meu canal. A evolução nem sempre ela acontece com obras que são muito bonitas de serem vistas, mas fato é que, obviamente, no futuro haverá um ganho, obviamente, para questões de tráfego. É algo que está sendo pensado aí pelas equipes que são especialistas no que diz respeito à questão de tráfego. É uma obra licitada pelo DR do estado do Paraná, então compete a eles falar o que é bom ou não em relação ao futuro do que diz respeito ao tráfego e melhorias às questões de fluidez para a quantidade de carros e visitantes, turistas e moradores que tem aqui na região. Ok, pessoal? Então, meu papel é esse, tá? Eu não respondo pelo governo do estado, gosto de reforçar isso. Também não respondo pelo DR do estado do Paraná. Meu papel único e exclusivo é como morador de verificar como que estão sendo aí investidos os nossos recursos, mas eu sou um morador como todos os que moram aqui na região. A única diferença é que eu tenho um drone, faço os vídeos, coloco os meus comentários aqui e passo as minhas opiniões. Eu tenho esse direito, tem muitas pessoas que não gostam, para essas pessoas que não gostam, lamento, né? Só parar de assistir os meus vídeos e vai assistir os vídeos de canais que vocês gostam, né? Vocês têm todo o direito. Para as pessoas que gostam de olhar as imagens e verificar o que está sendo feito com alguns detalhes oficiais que eu passo aqui, fica aí meu muito obrigado, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito.
mas, como diz outro, né? Todo mundo que gosta, todo mundo que não gosta, fica aí, a amizade permanece, né? Só por favor, seja respeitoso aqui nos comentários, senão você vai ser bloqueado e os próximos comentários só você vai ver e ninguém mais lerá os seus comentários, tá bom? Muita gente já foi banida aqui, muita gente que veio e faltou com a educação. Eu simplesmente tenho ali essa opção, né, um comando de ocultar o usuário do canal, e essa pessoa ela vai poder assistir os vídeos, mas eu nunca mais, e nem outras pessoas nunca mais verão os comentários dessa pessoa que foi mal educada, né? Enfim, tem essas questões que acontecem aqui também, tá bom? Mas faz parte da democracia, né? Isso tudo, os vídeos que são postados aqui, eles têm esse objetivo de levar informação e mostrar o que está acontecendo de evolução aqui no litoral do Paraná, e tem todo tipo de gente boa, gente educada e gente sem noção que também assiste e faz parte, né? Eu não consigo restringir pessoas ruins que acabam assistindo os vídeos aqui e falam com educação com os outros usuários aqui da internet. Tá bom, pessoal? Meu nome é Douglas Avelar, hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.